Se eu te perguntasse hoje sobre quem cometeu as maiores atrocidades e barbaridades na história recente, você provavelmente talvez ia pensar no nazismo alemão, ou nos gulags soviéticos, ou pensar no genocídio de Ruanda, ou pensar até em momentos de guerra e conflitos que aconteceram. Mas eu, pessoalmente, não sei se ia lembrar do Japão. Isso é proposital, não muito é falado ou estudado sobre as atrocidades realizadas pelo Império Japonês durante a Segunda Guerra Mundial. Então eu queria falar um pouco sobre isso hoje, porque é um assunto super light, maneiro, bom pra um sábado de manhã, sabe? Mas é porque é interessante pra mim o conceito de o que foi feito, por que foi feito e como que foi acobertado isso de certa forma, sabe? Por que a gente não discute tanto o Unidade 731 ou certas invasões japonesas em outros cantos asiáticos, como a gente fala do nazismo alemão, como a gente fala da União Soviética, como a gente fala de certos outros problemas que outros países e outras culturas fizeram. Mas a gente não trata tanto do Japão dessa forma e eu tenho curiosidade do porquê. Então eu fui pesquisar essa semana do que branding foi esse que eles conseguiram se desassociar do que, ao ler pra mim, foi uma das maiores atrocidades da história recente da humanidade. Então vamos lá, como que o Império Militar, assustador sinceramente nessa época, se tornou hoje o país da tecnologia, do anime, das coisas fofinhas? E quando eu falo de Império Militar assustador é porque eu tô me referindo a fatos históricos que a gente não dialoga tanto, pelo menos no Ocidente. Eu não lembro de aprender muito sobre o estupro de Nanquim, por exemplo, mas se um ataque que você fez é conhecido como o estupro de uma cidade, deve ter sido pesado. Mas eu não vou falar disso, eu quero falar da Unidade 731, porque o estupro de Nanquim, por mais terrível que seja, ainda é guerra, invasão, combate e muitos países fizeram coisas parecidas, que é uma tristeza. Mas o que aconteceu na Unidade 731, eu nunca tinha visto igual. Eu li coisas sobre diversos momentos de pesquisa em humanos e coisas horríveis, mas no nível e na escala que eu vi o Império Japonês fazendo na China, eu nunca tinha lido nada parecido. Não tô dizendo que aconteceu, mas eu pessoalmente não tinha lido. Eu fiquei surpreso que não é o que eu tinha ouvido falar. Então eu queria falar pra vocês ficarem surpresos junto comigo. E pra ter essa conversa do porquê que a gente não lembra tanto disso. Como é que o Japão fez o seu rebranding e por que é difícil fazer esse tipo de rebranding e que circunstâncias trabalharam juntas para que isso se tornasse possível. Mas primeiro eu preciso dar contexto para quem não sabe, como eu não sabia, o que era a Unidade 731. A Unidade 731 era uma unidade de tratamento de água e de doenças, basicamente essa era a fachada, mas foi criada em 1936 e foi destruída em 1945 e foi criada para fazer experimentos em pessoas, sobre armas biológicas, sobre armas químicas, sobre doenças, sobre como elas funcionam no corpo. O que eu quero dizer com isso? Bom, nessa janela de tempo, entre 36 e 45, o Império Japonês estava no seu auge. Ele tinha conquistado muito território ao longo da Ásia, porque ele mostrou um poderio militar desproporcional ao seu tamanho físico, vamos dizer. E ele tinha revanches para fazer com lugares vizinhos que também foram muitas vezes soberanos sobre eles. Eles tiveram algumas guerras, como 2 guerras sino-japonesas, como outras, onde eles invadiram e ocuparam o território inimigo. E esse poderio militar começou a se tornar grande fonte de orgulho e de potencial de expansão para o Império Japonês. E o Império Japonês na época começou a enxergar que a guerra estava indo numa direção de usar mais talvez armas químicas e armas biológicas e bacteriológicas e tudo mais, e decidiu que precisava fazer experimentos em volta disso. Uma das figuras centrais na criação da Unidade 731 e a figura central que foi chefe da Unidade 731 por muito tempo foi esse homem, Kiro Ishii. Ele foi um médico formado na Universidade de Kyoto e ele foi o cirurgião central, figura central do corpo médico do exército japonês nessa época. E quando ele leu sobre armas biológicas, um pouco mais sobre elas, ele decidiu que tinha que ser feito experimentos para entender mais como elas funcionavam e como elas poderiam ser usadas durante as guerras que o Japão ia se envolver. Vale lembrar, para quem não lembra, né, que nesse momento está rolando a Segunda Guerra Mundial e que o Japão está aliado com o eixo, que envolve a Alemanha nazista de Hitler e a Itália fascista de Mussolini. E assim, rola aquele pensamento de me diga com quem andas e direi quem és, sabe? Tipo, esses são teus parça? Não devia estar fazendo coisa boa. E não tava mesmo. Enfim, nesse momento o Japão está ocupando a região de Harbin, no nordeste da China, e decide que lá vai montar essa Unidade 731, que como eu falei, de fachada é para purificação de água e limpeza e tudo mais, mas que na realidade vai usar toda a população em volta e todo tipo de prisioneiro de guerra que eles capturarem para fazer experimentos. Vai infectar eles com armas biológicas, vai infectar eles com armas químicas, vai infectar eles com doenças sexualmente transmissíveis e vai ver o que acontece. E vai congelar as pessoas e ver quanto tempo elas duram. E vai cortar membros e ver quanto funciona. E vai tirar órgãos e colocar eles de volta. E vai cortar as veias e ver quanto sangue alguém pode perder e não morrer. E vai incentivar prisioneiros a em outras prisioneiras e ver como essas doenças se comportam num feto em formação e se impede a gravidez ou não. E vai fazer mais e mais e mais atrocidades. Se você consegue pensar num experimento de alta crueldade, eles provavelmente fizeram uma versão disso nesse campo de concentração. Eles jogaram granadas em pessoas para ver o que acontecia, quantos elas morriam, qual o alcance da explosão, quantos fragmentos davam para matar alguém. Eles botavam pessoas em câmeras de baixa pressão e viam quanto tempo morria, como morria. Eles infectavam com essas doenças, mas queriam ver como a doença se desenvolvia, então faziam
faziam cirurgias abrindo as pessoas para ver o que estava acontecendo. Mas eles tinham medo de anestesia mudar o comportamento. Então eles faziam com a pessoa viva, não anestesiada. Eles fizeram todo tipo de crueldade que você consegue imaginar. E não foi com tipo 100 pessoas ou 500 pessoas. Foi com centenas de milhares de pessoas. Eu, sinceramente, mal tenho estômago de continuar descrevendo as coisas que eles fizeram. Mas se você tiver curiosidade, você pode dar um Google. É assustador. Eu não daria Google nisso à noite para não ficar com isso na cabeça quando você deitar na cama. É nesse nível de intenso. E quando você lê sobre o que aconteceu na unidade 731, você lê os experimentos, você vê a descrição, você começa a ver a diferença que eu tava falando entre isso e os gulags, os campos de concentração, porque é um nível de crueldade científica diferente, sabe? É impressionante o que a gente consegue fazer com outros seres humanos quando a gente desumaniza eles e tá fazendo em nome de, sei lá, um patriotismo, uma ciência, ou o que você quer que seja. E é por isso que eu falo da diferença da crueldade de coisas como a unidade 731. Mas teve um momento que a guerra acabou. O Japão perdeu, depois de explosões em Hiroshima e Nagasaki, e depois de ser forçado a se render, a gente pensa, o que aconteceu com esses fatos históricos? O que aconteceu com essas pessoas? O que aconteceu com essa pesquisa? Bom, muitas foram perdoadas, porque a pesquisa era interessante para os aliados, então os Estados Unidos, em grande parte, deu perdão para esses médicos, para que eles viessem trabalhar nos Estados Unidos, para eles terem acesso a esses dados de armas biológicas, de doenças, de armas químicas, para eles poderem usar nas suas guerras. Olha que legal. Fora isso, o Japão foi reestruturado, de certa forma, para funcionar mais nos moldes ocidentais de capitalismo. Foi destituído, de certa forma, o poder de divindade do imperador, e foi começado a estabelecer um plano de como que a gente reconta essa história. E aqui que entra o interessante pra mim. Como é que alguém passa de ser aliado da Alemanha nazista, passa de Nanquim, unidade 731, passa de invadir todos os seus países vizinhos e traçar guerra, pra ser hoje, tipo, olha coisa fofinha, Sailor Moon, Dragon Ball, tipo, o que aconteceu aí no meio? Eu acho que tem alguns pilares que tornaram isso possível. O primeiro é a falta de uma figura central, sabe? Enquanto a Alemanha tinha Hitler, era uma pessoa, ou até a Itália tinha Mussolini, a Japão não tinha tanto isso. O imperador ainda era muito bem visto, então eles não podiam jogar o nome dele na lama, ou matar ele, ou prender ele, porque ia pegar muito mal. E Shiroishi não era tão famoso, então ele foi, sabe, pesado para os Estados Unidos, levado pra lá, pôde morrer aos 67 anos, feliz, com câncer. Mas não tinha tanto essa figura central da percepção do povo de quem era o vilão. E às vezes a gente precisa de uma figura central pra ter uma narrativa. Eu sinto que nós como humanos precisamos às vezes dessa figura. E se a gente não tem ela, fica mais difícil encaixar na história. Então esse é um pilar. Outro motivo pelo qual foi possível fazer esse rebranding é porque a gente tá no Ocidente. E assim, eu tenho certeza que se você for pra China, ou pra Coreia do Sul, ou pra Singapura e for falar desses assuntos, vai ser mais claro na memória deles o que aconteceu. Mas pra nós, não é tanto. É uma infeliz verdade que a gente se conecta mais com atrocidades feitas com pessoas que nós conhecemos ou que se parecem conosco. Então é muito mais fácil uma sociedade ocidental passar pano, sinceramente, para atrocidades feitas com orientais contra outros orientais. Pessoas do Japão com pessoas da China com pessoas de Singapura. Tudo isso é mais fácil passar pano, porque eles não parecem conosco. Um motivo pelo qual passar pano na situação foi um pouco mais fácil. Mas um dos maiores motivos pelo qual foi possível passar pano para essas atrocidades todas é porque elas foram feitas com inimigos econômicos e políticos do Ocidente. A maior parte delas foi feita com chineses e com russos. Então, nesse momento da história, enquanto a Alemanha estava tendo que assumir seus erros e falar dos males que fez e falar mal do que aconteceu e ensinar nas escolas e ter nos livros de história muitos relatos do que aconteceu para explicar que foi ruim, o Japão não só não fez isso, mas foi até encorajado a não falar disso. Livros de história em escolas japonesas logo no pós-guerra já não estavam falando tanto das atrocidades, diferente do que estava acontecendo na Alemanha, porque foi encorajado de que não se fosse tratado chineses e russos como vítimas, porque era um momento de conflito entre novos aliados do Japão, como o Ocidente, e a União Soviética e a China. E esse comportamento continuou. O Japão pediu desculpas pelo que fez naquela época, mas ele segue uma campanha de vamos não falar do passado, vamos tocar daqui pra frente, vamos focar em outras indústrias, e outras ideias, e outros conceitos. E ele simplesmente não trata daquilo como a atrocidade que é, porque ainda não é legal falar como vítima e estimular compaixão e pena de chineses e de russos. Esses são os principais motivos pelo qual foi possível apagar um pouco dessa história. Mas ao mesmo tempo que se apagava essa história, o Japão precisava contar uma nova história. E aí foi um estímulo muito grande, estrutural mesmo, de governo mesmo, de estado mesmo, a ideia de que vamos falar de outras coisas, vamos focar na nossa tecnologia e vamos focar no nosso soft power, vamos focar na cultura, vamos focar em anime, vamos focar em histórias legais, vamos focar em fantasia, vamos focar na Nintendo, vamos focar em Pokémon, vamos focar em Dragon Ball. E foi feito um esforço grande de expandir culturalmente o Japão como um lugar fofo e feliz e legal e agradável. E deu
muito certo. Mas deu certo pelos dois motivos. Deu certo porque foi feito um esforço de contar uma história, deu certo porque foi um esforço de apagar uma história. E eu acho isso bizarro. Eu acho bizarro o fato de que a gente não conta dessas atrocidades enquanto a gente fala de outras. Eu acho que a gente deveria falar de todas, entender todas, para que a gente possa não repetir nenhuma. Mas isso é só mais uma parte do conflito que acontece entre poderes estabelecidos e poderes emergentes. Entre a história que o Ocidente tem que contar em todo o campo de cultura mundial contra a história de países emergentes nessas mesmas narrativas. Então, se você quer ouvir um pouco mais sobre a disputa atual entre o G7 e o BRICS e outro campo de combate entre essas ideias no mundo hoje em dia, clica nesse vídeo aqui pra ver mais. E é isso, Bond. Eu só achei esse assunto interessante, queria trazer um pouco mais, porque eu não sabia e descobri a semana e agora vocês sabem também. A gente se vê na próxima.